Trauma emocional. Quando começa um trauma emocional? E quais são as consequências de um trauma na vida de um ser, de um indivíduo? O trauma começa ainda no ventre materno. Os primeiros momentos de vida desse embrião já começa a registrar as informações do seu entorno. E essas informações de dor que vem a ser o que nós chamamos de trauma emocional. Tudo aquilo que gera desconforto para a criança, tudo aquilo que gera medo, insegurança, sensação de desproteção, já são inícios de traumas emocionais. A criança é muito suscetível ao trauma, porque ela não consegue perceber onde ela começa e onde ela termina. Ela demora muito tempo para se perceber como um ser individual. Tudo que acontece no ambiente à sua volta, ela entende como sendo com ela, como sendo algo por causa dela. Então, se o ambiente é um ambiente de agressividade, de brigas, de confusão, a criança tende a entender que aquilo é por causa dela. E nessas situações, nesses ambientes, ela sente medo, ela sente insegurança, ela se sente isolada e se fecha nela mesma. E aí inicia o trauma de verdade, quando ela recebe esses estímulos de medo, de abandono, de insegurança, e ela se fecha, porque ela não tem confiança em compartilhar aquela dor, aquele sentimento, ela não consegue compreender exatamente o que está acontecendo, ela se fecha nela mesma, e quando ela se fecha nela, ela se fecha tanto para a dor, porque ela não quer mais sentir a dor, mas também ela se fecha para quem ela é, ela se fecha para o potencial que ela tem. E aí começa o trauma, porque é como se fosse um embotamento do ser. O ser não consegue ser o que ele veio para ser nessa vida em função de um trauma, porque ele tem medo de se mostrar. Ele está cheio de emoções negativas, emoções de dor, emoções que ele não soube lidar na infância, nos primeiros anos de vida, ele não soube lidar com aquelas emoções foram avassaladoras e ele se fechou nele mesmo, e aí ele começa a criar um trauma, começa a criar uma distorção emocional. E esses traumas são reatualizados na vida adulta em forma de um outro trauma, que em geral são próximos, porque esses traumas lá na infância, eles ficam como que fosse uma impressão, como se fosse um carimbo. Então a tendência é que nós voltemos na vida adulta com situações similares, porque aquele carimbo, aquela impressão que ficou no corpo emocional nos primeiros anos, ou até mesmo lá no ventre, ele vai ser reatualizado na vida adulta com coisas similares, com situações similares, com eventos similares. E esses traumas na vida adulta, eles aparecem de várias formas. Traumas pequenos geram pequenas consequências, pequenos efeitos colaterais, como desequilíbrio nas relações, desequilíbrios financeiros. Traumas maiores trazem efeitos colaterais maiores, como os suicídios, as depressões, o crime, a violência, os vícios. Todos esses efeitos colaterais na vida adulta, eles são provenientes de um trauma emocional lá na infância, lá nos primeiros anos de vida. Então, todas as questões sociais, todos os dramas sociais, eles têm como um pano de fundo um trauma que começou nos primeiros anos, que começou lá ainda nos primórdios daquele ser. Todas as discussões sociais em torno da violência, em torno dos vícios, em torno das doenças mentais e também físicas, esbarram muito de leve nessas questões do trauma, infelizmente. Porque toda a raiz da humanidade, a raiz do problema da humanidade está no trauma. Um trauma do indivíduo.
O indivíduo traumatizado, ele vai gerar relações traumatizadas, e esse indivíduo com relações traumatizadas e relações dolorosas vai criar uma sociedade também cheia de distorções, de violência, de vícios e doenças e todas essas mazelas que nós costumamos ver no dia a dia. Mas hoje as ciências da mente trouxeram grandes ferramentas para libertar um traumatizado da sua dor. Nós temos muitas ferramentas, muitas possibilidades. Há muita sabedoria vinda de um trauma. E todo trauma pode ser superado através de ferramentas adequadas, através de terapia, através de várias possibilidades. Nós temos várias possibilidades de superação e de ultrapassar essa dor de um trauma. No próximo vídeo vou trazer algumas possibilidades de como começar a superar, a ultrapassar um trauma. Até o próximo vídeo.